Konnichiwa, meus amigos, Guelmi aqui diretamente do Japão. Pessoal, eu fiz esse vídeo especialmente porque vocês não vão acreditar nas leis que existem no Japão, nas peculiaridades que tem nesse país. Mano, cada dia que eu passo aqui eu descubro uma coisa mais absurda do que a outra. O pior de tudo é que assim, algumas coisas que são legais aqui são completamente ilegais em outros lugares do mundo e vice-versa. Esse vídeo vai mostrar pra vocês um pouquinho de como o Japão pode ser um dos lugares mais esquisitos do mundo. Se liga só. Bom, já vamos começar então falando com uma que pra mim é surreal. Até o ano passado, a idade de consentimento sexual no Japão era de 13 anos. Hoje em dia é de 16, o que assim, de certa forma, ainda assim já é um pouco esquisito pra mim, mas para pra pensar. Até o ano passado, se você tivesse 13 anos e o seu marido tivesse, por exemplo, 40, isso não seria um problema para a lei. Eu li um pouquinho, estudei um pouquinho sobre e eu vi que no Código Penal essa lei foi estipulada ali nos anos 1907. E aí, obviamente, depois de mais de 100 anos, começaram a se dar conta de que não era algo tão sensato, para se dizer o mínimo, e mudaram a lei de menoridade para 16 anos. Mas ainda assim existem as suas lacunas na lei, como por exemplo, se o seu parceiro tem 18 anos, você tem 13, isso não seria um problema, né? Porque vocês são menores de idade. E aí uma outra coisa também que se diz aqui é, por ser algo bem novo na lei, se a queixa levantada for de algo, digamos, um pouco mais antigo, né? Se a relação começou há muito tempo atrás, 5, 6 anos atrás, possivelmente essa queixa, essa denúncia, ela não vai ser levada adiante pela lei porque é algo novo. Agora, sabe o que é louco pra mim? É o fato de que aqui no Japão a maioridade é ser 20 anos. Então, em teoria não, na prática, você só pode comprar uma cerveja com 20 anos. Mas, por exemplo, ter um relacionamento com uma pessoa muito mais velha, isso aí nos 16 tá tranquilão. Mas calma que a gente tá só começando. Quer uma outra lei bizarra? Aqui no Japão, quando o assunto é porcaria, vamos supor, se você quiser ver alguma coisa, saiba que vai estar pixelado, se é que você me entende. O conteúdo em si, ele pode ser bastante explícito de várias formas, mas, por lei, as genitais do ator, da atriz, de quem seja, em revista, em filme, tem de estar pixelado. Se não tiver pixelado, paga uma multa absurda. E aí uma coisa que eu ouvi falar é que as revistas, por exemplo, que fazem esse tipo de publicação, elas criam os seus artifícios para driblar esses pixels. Porque uma coisa interessante aqui do Japão é que criou-se a lei, criou a forma de trapacear ela, porque as leis são bem antigas e é um processo bem burocrático mudar elas. Então, é quase que garantido que o japonês vai tentar encontrar uma lacuna na lei. Bom, amigos, eu não sei se vocês sabem, mas no Japão, um crime grande é o de roubar calcinhas do varal. Parece bem específico, né? Mas a real é que aqui no Japão existe um conceito que se chama buruzeira, que é justamente roubar calcinhas usadas do varal. A polícia já fez até mesmo operações específicas para pegar esse tipo de psicopata. Porque eu acho que não tem outro nome para dar para esse tipo de gente. Calma que piora. É o quê? A verdade é que você consegue ir em sex shops, por exemplo, e comprar calcinhas usadas, porque realmente é um grande fetiche aqui no Japão. Da mesma forma que você coloca uma moeda para pegar uma Coca-Cola, você consegue colocar uma moeda para pegar uma calcinha usada. Sim, eu falei isso, eu realmente falei isso. Mas é uma lei que proíbe, né? Obviamente, acho que se você roubar no Brasil também é um crime, mas aqui é algo bem específico da cultura japonesa e que pode dar aí um bom tempo de cadeia. Esse lado japonês que é bem feio, sombrio, que não é de se orgulhar, eu fiz um vídeo aqui pro canal que se você ainda não for inscrito, acho que você não vai querer perder não, porque eu abordo vários pontos
da cultura japonesa que eles tentam esconder ao máximo. E por falar em lado esquisito do japonês, eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Japão, seja Apple, Samsung, Xiaomi, você não consegue tirar o barulho da sua câmera na hora de tirar foto ou fazer um vídeo. Esse celular mesmo que eu comprei aqui, impossível, não tem como. Você deve estar se perguntando por que isso, né? Acontece que parece que no passado houveram muitos problemas de homens tirando foto de estudantes, de mulheres no metrô e na rua em geral. Então, uma forma de tentar minimizar esses riscos de fotos e vídeos sendo feitos na surdina, o barulho, não importa se o seu celular está no modo silencioso, não tem como, vai fazer barulho. Mano, eu nunca vou me acostumar a isso daqui, ó. A quantidade de pessoa atrás de mim, quantidade de pessoa ali, nenhum carro. Agora sem abril a gente pode andar. Mas não, mano. Assim, né? Temos que respeitar. A minha ansiedade de atravessar no negócio fechado é difícil. Agora, essa lei aqui é boa demais. Aqui no Japão, é não só aceitável, como há quem diga que é até mesmo bem visto que primos se casem entre si. E aí isso acontece por quê? Isso lá para o final dos anos 1800, foi passada uma lei de que era tranquilo, de que é aceitável, de que é legalmente aceito que você case com o seu primo para proteger as riquezas. Inclusive, tem alguns políticos que casaram com os próprios primos. Porque no final das contas, para para pensar, né, o que muitas vezes ali o seu avô, né, as suas antigas gerações construíram, que forma melhor de proteger o seu patrimônio, se não casando com a própria família. Agora, sabe uma parada que para mim, né, na minha pesquisa que eu estava vendo e eu fiquei um pouco surpreso, é que apesar disso, apesar de ter vários políticos que casaram com seus primos, a imprensa ela não é tão agressiva nesse tipo de comportamento, sabe? Então eu não sei, mas eu tenho a sensação de que talvez, assim, se você for pro interior do Brasil, eu acho que você vai ver muito primo casando, mas figuras públicas casarem entre si, políticos, eu tenho a sensação que se acontecesse no Brasil, o bicho ia pegar, assim, eu acho que ia ser muito alvo de piada. E aqui, pelo que eu vi, não é bem o caso. E esse é um tópico sensível para muitas pessoas, mas tem que ser dito. Aqui no Japão, comer foca, leão marinho, tubarão, tudo isso é 100% legal, inclusive caçar baleia. É isso aí, meus amigos. Caçar baleia. Bom, a verdade é que depois que eu vim do Vietnã e vi as pessoas comendo cachorro como se fosse a coisa mais normal do mundo, pra mim, nada mais me surpreende. A gente só realmente tem que entender e aceitar a cultura das outras pessoas, né? Pra vocês terem uma ideia, não só é legal, como é uma iguaria. Aqui você, se for, por exemplo, na Amazon e procurar por produtos de leão marinho, de foca, você encontra. É um produto, uma carne, que é bem cara, então não é, obviamente, um prato que o japonês vai comer todos os dias. Mas, por exemplo, se ele quiser comer uma parada mais refinada, muito provavelmente ele vai num restaurante especializado em foca, especializado em carne de baleia. Se liga só que teve uma pessoa muito importante para o Japão que negociou a saída do Japão da Comissão Baleeira Internacional. E ela disse o seguinte: no Japão, a questão de comer baleias é um sinal de respeito às diferenças culturais e muitas pessoas do Japão pensam que não é correto que pessoas de outras partes do mundo venham impor as suas questões culturais relacionadas à comida de outros lugares aqui. E aí, se você concorda ou não, infelizmente, meu amigo, não tem o que fazer, é a cultura dos caras.
Muita gente fala que o Japão é o país mais limpo do mundo, que não tem lixo na rua e que não tem lixeira também. E eu estou em nada mais nada menos do que o cruzamento mais movimentado do mundo. Olha só para vocês verem. Tranquilo, né? E não tem lixeira e também não tem lixo no chão, como vocês puderam ver. E aí as pessoas devem se perguntar, mas por que isso? Talvez tem muito lixeiro na rua? Na verdade não, é o contrário disso. A verdade, meus amigos, é que o fato de jogar no lixo para o japonês é quase que uma ciência. Existe toda uma lei por trás de você jogar o lixo no lixo. Calma que eu já explico. A verdade, meus amigos, é que o Japão é uma ilha, é um país pequeno com uma população gigantesca. E ele não tem tanto espaço para aterro sanitário. Então, cada metro quadrado conta e muito aqui. E aí, meus amigos, para vocês terem uma ideia, aqui no Japão, cada bairro tem o seu dia específico para cada lixo. Um exemplo, segunda e terça, latas e vidros. Quarta e quinta, você vai ter garrafas PET. E aí, na sexta-feira, você vai ter lixo queimável. Então, essa é uma forma, um mecanismo que eles criaram para conseguir fazer com que as pessoas sempre joguem fora, deixem do lado de fora o lixo que tem que ser levado naquele dia. O nível de detalhe e cuidado é tanto que você tem que ter, o seu saco de lixo tem que ser transparente para o lixeiro, né, a pessoa que vai recolher, ver o que tem ali dentro. Se você colocar o lixo errado no dia errado, aí você vai receber, não só o lixo não vai ser recolhido, como você vai ganhar um adesivo falando que você dispensou o lixo errado. Então, assim, é coisa séria que essa tal de colocar o lixo para fora. Alguns detalhes bizarros e fascinantes é que no Japão você precisa lavar os recicláveis sempre antes de jogar fora. Tipo lata de feijão, pote de iogurte, garrafa PET, tudo tem que estar limpo, sem resíduo de comida, porque senão contamina o processo. Por exemplo, é comum em prédios e condomínios no Japão que síndicos e zeladores fiscalizem o lixo, né, para revistar os sacos mesmo e ver se alguém cometeu algum erro. Porque os queimadores industriais do Japão seguem padrões super rigorosos para reduzir a emissão de poluentes. E a separação correta acaba ajudando nesse processo a ser mais eficiente e menos tóxico para o meio ambiente. No Japão, meus amigos, limpeza não é milagre, é sistema, disciplina e coletividade. O país não é limpo porque ninguém joga lixo no chão. Ele é limpo porque ninguém joga lixo de qualquer jeito. Então, da próxima vez que você vira uma rua impecável no Japão, saiba que por trás disso tem um manual de 20 páginas, dias e horários certos, saco transparente e o senhor no prédio pronto para fiscalizar o seu envelope de fatura de internet para ver se você cometeu algum erro na hora de reciclar o seu lixo. Bom, meus amigos, aqui no Japão, uma das coisas mais valiosas que tem para o sujeito é a honra. E ela é tão valiosa que ela está protegida por lei. O que eu quero dizer com isso? Aqui, por exemplo, não só pessoas, como empresas têm a honra delas defendida por lei. Para dar um exemplo para vocês. Se você vai numa balada, por exemplo, e você vê um artista, você vê um fulano, um ciclano, que tá super chapado, você tirar foto, fazer vídeo dele numa situação constrangedora, ele pode te processar e você vai responder criminalmente por isso. Um outro exemplo também, e isso para mim é surreal demais. Aconteceu um caso de agressão física, fulano bateu em ciclano. Você tem que apresentar uma queixa criminal contra ele, mas se você, por exemplo, for para as redes sociais e começar algum tipo de corrente falando, fulano é um agressor, fulano é um predador, o que for, a pessoa que te agrediu e que está sendo denegrida nas redes sociais pode entrar com um processo contra você, porque você está difamando a honra dela e você vai ter que responder. E isso serve inclusive para empresas. Se você sabe que uma empresa está fazendo algo errado, mas processa ela, ainda assim você não pode ir contra a honra dela, né? Você pode processar na justiça, mas fazer comoções nas redes sociais, não.
Isso é o quão a sério a questão da honra é aqui no Japão. Meus amigos, você quer outro exemplo surreal? Farmácia. No nosso lado do mundo, existem muitos medicamentos que contêm os famosos opiáceos. Por exemplo, o nariz entupiu. Quem nunca pegou ali e usou o tal do Vick? Pois é, Vick contém opiáceo. E aí, meus amigos, mesmo as quantidades menores aqui no Japão, dependendo, pode te dar um problemaço. Você pode ser classificado como uma pessoa que está manipulando substâncias proibidas. Então, assim, peculiaridades do Japão, né? Meus amigos, essa lei aqui é pra mim uma das mais bizarras de todas. Aqui no Japão existe algo que eles chamam... E aí, tudo certo, irmão? Existe uma coisa que eles dizem que é a legítima defesa proporcional. O que é isso? Basicamente, vamos supor, se você tomar um tapa na cara de alguém, você pode dar um tapa na cara também. Mas se você tomar um tapa e der um soco forte, por exemplo, quebrar o nariz da pessoa, aí você vai ser enquadrado no excesso de legítima defesa. E os julgamentos aqui no Japão são bem rigorosos em relação a isso. Então, assim, se você sofrer algum tipo de ataque, aí, meu amigo, você só pode, até certo ponto, devolver, entendeu? Aquele olho por olho, dente por dente. Se você se exceder, aí você tá lascado. E aí, uma das coisas que eu posso dizer, assim, estando aqui no Japão já há alguns dias, é que realmente tem muita delegacia de polícia por todos os lados. Uma curiosidade, quando eu estava conversando com alguns japoneses, eles estavam falando assim, cara, os japoneses, os policiais japoneses, muitas vezes se aposentam sem nunca ter pegado, sem nunca ter nem pegado na arma, nunca ter nem disparado uma arma. Então, imagina só, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que alguns policiais japoneses foram pro Rio de Janeiro fazer um intensivão. Não sei se é verdade, mas, porra, vou te falar. Se jogar um policial japonês no Rio de Janeiro, eu acho que ele vira sashimi, viu? Rapidinho. É, meus amigos, essa pra mim é uma das piores de todas. Para só pra pensar, eu acho que faz mais de 15 anos que o Brasil proibiu de você poder fumar dentro de lugares fechados, né? Aqui no Japão, não só é permitido você fumar em vários estabelecimentos, né? Tem partes de certos restaurantes para fumantes e partes para não fumantes. Imagina só, mano, você rangando lá, comendo macarrão e um brother fumando do seu lado, mano, que inferno. E aqui é bem comum. E não só isso, você consegue encontrar em alguns lugares, assim, até mesmo propagandas de fumantes, né? Então, fume o novo sabor caramelo. É proibido na TV, é proibido na rádio, mas às vezes você encontra pôster assim, por exemplo, na rua. E uma das coisas mais surreais de todas é o fato de que existem maquininhas de, tipo, vending machines, para você colocar ali o seu dinheiro e ele cospe um cigarro para você. Então, da mesma forma que você conseguiria, por exemplo, um café, um Coca-Cola, você consegue também um cigarro. Acho super bacana, não? Eu acho que é realmente um negócio interessante, pensando que crianças de 15, 16 anos simplesmente podem ir na maquininha e botar ali R$5 e sair fumando cigarro. Mano, eu vou te contar, viu? Bom, meus campeões e minhas campeoas, me diga aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu procurei selecionar as coisas mais peculiares que eu achei aqui do Japão, porque realmente, mano, tem cada lei, tem cada nuance, assim, que o japonês, ele é peculiar, né? Vamos colocar dessa forma, ele é peculiar, ele tem as suas coisas diferentes, podemos dizer assim. Eu acho que, poxa, eu dou consentimento sexual com 13 anos.
e de fumar dentro de restaurante. Enfim, é tanta coisa, né? Me diga aí nos comentários, quero saber. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, se inscreva, pois me ajuda muito. E é isso, nos vemos na próxima.